Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, hein, senhoras e senhores? Começamos uma nova semana e também um novo mês. Hoje é 1º de abril de 2024, são 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora com notícias, preços e entrevistas. Claro que nesta segunda-feira nós vamos trazer ali as principais manchetes do dia. Vamos falar dos principais mercados em andamento. A gente vai trazer alguns destaques como mandioca, ovos e cacau. Cacau já acumula uma alta de 75% no acumulado de meses, a gente vai falar sobre isso. As indústrias de esmagamento de mandioca estão limitando esse processamento, enfim, uma série de entendimentos ali que precisamos ter, que precisamos colocar na conta e no nosso radar. Informações do CPEA que chegam nesta segunda-feira. Vamos também olhar os mercados, as bolsas internacionais. Vamos falar sobre o julgamento que começa nesta segunda-feira no TRE e pode julgar o mandato do senador Sérgio Moro, que foi ali o juiz da Operação Lava Jato, enfim, uma série de informações. Vamos falar ainda sobre o mercado cambial, o futuro do dólar para esse novo começo também de trimestre, né? Esse segundo trimestre do ano se iniciando hoje. Vamos entender também com o Leonel Matos, analista sênior da StoneX, para nos dar ali mais sinalizações sobre o mercado cambial. Enfim, aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Mas antes de mais nada, como eu sempre digo, né, todos os dias eu falo isso, antes de mais nada vamos ver como é que os mercados estão se comportando, porque os preços vão ali nos direcionar, inclusive para a gente entender as notícias dessa manhã de segunda-feira, desse início de dia. E a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde sobem os futuros da soja, 0,4% de alta para 11 dólares e 96 centes por bushel, o milho 4 dólares e 39, mas caindo 0,3%, já o trigo cai também 1,1% de queda e é quem lidera as baixas ali entre o mercado de grãos. Já no complexo soja, nós temos uma alta forte no óleo de soja, 1,4%, que é quem puxa os futuros do grão, inclusive, dão esse suporte importante, portanto, para os futuros do grão. E nós temos 48 centos mais 64 por libra-peso, nesse momento, nessa manhã de segunda-feira, 8 horas e 14 minutos. Farelo de soja caindo um pouquinho, 0,09% de baixa agora. Então, nós temos aí o complexo soja em caminhos distintos. Já já a gente vai falar também um pouquinho mais sobre o óleo, então continue conosco. Se você tiver dúvidas, inclusive vá se adiantando, perguntas, vá mandando e a gente vai respondendo tudo por aqui. Bom, Bolsa de Nova York, agora vamos checar as soft commodities. Café caindo e caindo bem, 1,1%. O açúcar, 22 centos mais 50 por libra, e uma alta de 1,4%. Inclusive, o açúcar é um dos destaques entre as agrícolas de hoje, ao lado do algodão, que sobe também 1,08% de alta. Nós temos também começando a checar os demais grupos de commodities, pequenas baixas para o petróleo, que se observam na manhã desta segunda-feira. Segunda-feira com o petróleo WTI caindo 0,07%, 83 dólares e 11 centavos, e o Brent 0,1% de alta. Gás natural caindo 1,08%, já ouro, prata e cobre sobem e sobem forte, mais de 1% de alta. O ouro 1,4%, a prata 1,1% e o cobre 1,3% de ganho. Então, boas altas para as commodities metálicas nesta segunda-feira. E o dólar index estável, 0,02% de alta, bem próximo da estabilidade, valendo 104.290 pontos. Para fechar a rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, nós temos, num levantamento da Agriinvest Commodities, 45 centes de alta para o farelo de soja, fechamento positivo também para o óleo de soja e para o milho também fechamento positivo. Um destaque do Vaninho para o mercado chinês. Na China, alta para os futuros da soja importada, farelo e óleos vegetais. O destaque continua sendo o óleo de palma. Os futuros na Malásia e na Bolsa de Dalian continuam perto das máximas de um ano, o que ajuda a justificar essa alta de mais de 1,4% do óleo de soja na Bolsa de Chicago. Dados os preços, vamos às nossas manchetes, vamos checar as notícias da manhã. Bom, vamos começar aqui com as manchetes dessa segunda-feira e eu vou direto para o mercado do cacau, porque nós temos ali
um movimento importante acontecendo nesse mercado. A gente sabe que a oferta está bastante restrita, há um déficit considerável e tudo isso vai motivando ali um avanço das cotações. As cotações têm quebrado recordes atrás de recordes, né, nas bolsas internacionais, em especial na Bolsa de Nova York, e não é diferente, portanto, quando a gente olha ali para esse momento, né? Então a gente está falando de um ganho ali acumulado para os futuros do cacau na ordem de 75% num acumulado de 12 meses. É isso mesmo. Em março, o cacau foi mais uma vez o principal destaque entre as commodities agrícolas negociadas no mercado internacional. Com o agravamento da crise de oferta, as cotações da amêndoa renovaram suas máximas históricas na Bolsa de Nova York. Os preços dos contratos de segunda posição de entrega subiram 32,5% em relação a fevereiro para 7.472 dólares e 40 centavos por tonelada, em média, segundo um levantamento do Valor Data. Com o desempenho, a cotação já soma 18 meses de alta consecutivos. O mês de dezembro de 2022 foi o último em que os preços médios caíram. Então, de novo, reforço que há ainda essa dificuldade na oferta. Com isso, aqui no Brasil, inclusive, os produtores de chocolates e outros derivados de cacau já sofriam com a falta, inclusive, dos derivados, principalmente a manteiga de cacau estava em falta. Então, isso tudo vai motivando uma alta não só das cotações da amêndoa, mas também desses derivados. A safra 23-24 deverá mesmo ter um déficit, o terceiro seguido no balanço de oferta e demanda global, segundo a Organização Internacional do Cacau. A entidade calcula que o déficit na temporada será de 374 mil toneladas. Questões operacionais nas indústrias da Costa do Marfim, país que lidera a produção de cacau no mundo, então hoje o posto de maior produtor mundial, que já foi do Brasil, hoje é da Costa do Marfim, também ofereceram sustentação às cotações. Segundo o analista da StoneX, Leonardo Rossetti, os relatos são de que as processadoras estariam interrompendo suas atividades, seja por falta de produto ou porque o preço já é considerado impraticável. Muitas indústrias já pararam, de fato, as suas atividades diante de altas tão intensas. E mais do que isso, essas altas, elas não conseguem ser na totalidade e naturalmente e obviamente repassadas para os outros elos da cadeia. Então, tudo que vem depois da produção vai diminuindo o seu ritmo, vai reajustando e realinhando as suas rotas diante de preços tão altos e de uma oferta bastante escassa. O segundo maior produtor de cacau do mundo também está com uma situação de oferta complicada, além do clima mais seco que o normal. Nessa temporada, o país perdeu cerca de 500 mil cacaueiros nos últimos anos devido à doença do broto inchado, de acordo com também Adilson Reis, que é analista de mercado. Então, déficit de oferta, preços recordes, 75% de alta em 12 meses, demanda está aí tentando se ajustar a este novo cenário. Bom, uma segunda informação importante também com o mercado tentando se ajustar é o mercado da mandioca e segundo as informações do CPEA que chegam nesta segunda-feira, devido ao feriado da Sexta-feira Santa, a maioria das empresas processadoras de mandioca diminuiu os dias de moagem na última semana e os produtores, por sua vez, continuaram com forte interesse em ofertar a matéria-prima, ainda por conta das expectativas baixistas ou visando a entrega de áreas arrendadas. Eu falei sobre isso nas últimas semanas, de que nós temos ali alguns estados que são os 3 maiores produtores do Brasil, ampliando um pouquinho a sua área. Então, Paraná, São Paulo, salvo engano, Minas Gerais. Então, nós temos um aumento de área nessas três regiões, apesar de termos uma área menor nacionalmente, os 3 maiores, ou que contabilizam ali uma parte importante da produção, estão ampliando as suas áreas e isso vem, né, apesar de uma demanda também intensa, eu diria, da indústria, né, ainda assim nós temos uma oferta muito grande, por isso que os ofertadores querem tanto trazer o seu produto ao mercado, porque há a possibilidade da tonelada voltar a cair. Então, veja, estimativas do CPEA indicam que entre os dias 25 e 29 de março, na última semana, foram processadas 56,7 mil toneladas de mandioca pelas fecularias, uma diminuição de 15% em relação à semana anterior. No mês, porém,
o volume de moagem deve avançar 7% frente ao de fevereiro de 2024, o que pode levar o acumulado trimestral a superar em 18% os 3 primeiros meses do ano passado. Como eu falei, apesar de muita oferta, essa demanda por parte da indústria também vinha estando muito aquecida, muito intensificada, e isso, apesar disso, não houve esse equilíbrio necessário para manter os preços ali da tonelada de mandioca em preços melhores, pelo menos pagos ao produtor. Então nós temos esse mercado também se ajustando, tem uma oferta considerável, a demanda também segue forte, mas ainda o mercado um pouquinho desequilibrado e é algo que a gente continua monitorando por aqui. Na sequência, um outro mercado também importante, inclusive nós estamos abrindo novos mercados para este produto, que são os ovos, né? Os ovos do Brasil estão inclusive agora mirando El Salvador, depois da Rússia, né? A Rússia parece que vai começar já a importar os ovos do Brasil, e agora o Brasil está mirando também abrir o seu mercado, já abriu na verdade, né? Esse novo mercado em El Salvador para nossa avicultura de postura. Então os nossos ovos vão chegando nesse mercado, e nós tivemos um março se encerrando com preços em queda, né? Na última semana de março, os preços dos ovos cederam, todavia, na média mensal, os preços subiram, né? Então, nós tivemos os preços caindo no encerramento de março em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores deste centro, a pressão veio da maior oferta, somada ao período de final de mês, por conta da menor poder de compra da população, e ao aumento da disponibilidade de outras proteínas. Ressalta-se, ainda segundo o CPEA, que o movimento de queda frustrou alguns agentes do setor que esperavam um volume maior de vendas durante a Semana Santa, época tradicionalmente marcada pela maior procura por ovos. De toda forma, apesar das recentes desvalorizações, as altas de preços verificadas nas semanas anteriores garantiram avanço na média de março em relação ao mês anterior. Então, o mercado de ovos é outro mercado que vai se ajustando, vai olhando para esse cenário externo. A avicultura de postura tem tido bons resultados na abertura de novos mercados, de mercados internacionais, e estão essas informações aí na conta, né, na movimentação e no radar dos agentes do mercado pesquisados pelo CPEA. Bom, na sequência das nossas informações, nós temos ainda essa notícia, como eu falei, que a gente tinha que trazer, né, mais detalhes sobre a condição do julgamento que começa hoje no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que está prestes a julgar ali o senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A decisão pode resultar na cassação do mandato do senador, que enfrenta duas ações que questionam sua conduta durante a campanha. As ações em questão pedem não apenas a cassação do mandato de Moro, mas também sua inelegibilidade por 8 anos. Caso seja condenado, o senador ainda terá a possibilidade de recorrer à decisão no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o julgamento começa nesta segunda-feira. A Procuradoria-Geral, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu um parecer favorável à cassação do senador em dezembro do ano passado, alegando o uso excessivo de recursos financeiros, e comprometeu que esse excesso teria comprometido a lisura e a legitimidade do pleito eleitoral. Isso no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná. O julgamento, que sofreu adiamentos, foi remarcado após a escolha de um novo jurista para a vaga, deixada por Tiago Paiva. O que diz a defesa do senador Sérgio Moro? Pois bem, a defesa refuta as alegações, naturalmente, argumentando que não houve gastos excessivos e que as despesas realizadas em determinado período não deveriam ser consideradas, uma vez que o pré-candidato tinha aspirações políticas diferentes
à época. A expectativa é de que o resultado do julgamento seja conhecido até o dia 8 de abril. Então, toda essa semana ainda a gente vai ter, né, esses desdobramentos do julgamento do Sérgio Moro. É um assunto que deve dominar o noticiário aí nos próximos dias, né? E, claro, né, segundo a análise, inclusive, do Estadão, PT e PL engatilharam cassação de Sérgio Moro e agora se preparam para a briga por cadeira do senador, né? Nada é à toa, né, na política brasileira, nada. Então, essa é uma análise bastante importante. Veja, depois de se juntarem para buscar a cassação do senador Sérgio Moro, que é do União, do Paraná, né, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora se prepararam para uma eventual briga pela cadeira do senador. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começa a julgar nesta segunda-feira as ações patrocinadas pelos partidos contra a chapa do ex-juiz da Operação Lava Jato. Aí quem diria, né? Que eu se juntar PT e PL para pedir a cabeça de Sérgio Moro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas que depois essa cadeira no Senado vai ser disputadíssima. Isso vai. E é isso que a gente vai buscar entender também até o dia 8 de abril, quando a gente deve conhecer o resultado desse julgamento. Bom, agora a gente vai acompanhar os vídeos enviados por vocês, produtores rurais que participam e constroem conosco aqui o Bom Dia Agronegócio no nosso momento Fala Produtor. Aqui mostrando um pouco as áreas de milho safrinha aqui do Paraguai, na localidade de Naranjito. Realmente esse ano está uma maravilha o milho safrinha. Nilmar chora. Cabideiro, Boa Esperança do Norte, dia 26 de março. Mais uma chuvinha boa aí para nossos milhos. Últimos dias está chovendo bem, hein? Está chovendo bem. Olha que beleza. Chuvinha boa. Desde quinta-feira passada está chovendo bem. Beleza? Um abraço a todos. Domingão aqui que chama Vale da Babilônia. E soja aqui, ó. E que soja bonita, viu? A soja aí apresentando aí dá uns de 70 sacos pra cima, tranquilo essa soja aqui por hectare. Que soja bonita. Olha a serra aí que bonita. E de volta com a nossa edição desta segunda-feira, 1º de abril, do Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. E não só começa um novo mês, mas começa também um novo trimestre, depois de um primeiro que já teve ali algumas informações, alguns indicativos importantes. E a gente vai precisar entender, né? A gente tem acompanhado aqui o andamento das commodities, os preços dos insumos, mas para a gente entender um pouco mais a fundo de como tudo isso vai acontecer, a gente tem que entender um pouco mais do mercado cambial. E é isso que a gente vai acompanhar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E quem nos ajuda nesse entendimento, e para a gente começar bem a semana, o mês, o trimestre, é o Leonel Matos, que é analista sênior de inteligência de mercado da StoneX. Leonel, bom dia, meu amigo. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço pelo convite.
Nós é que agradecemos pela generosidade, pelo seu tempo, né, de aceitar o nosso convite, pelo seu tempo aí na sua agenda. Como é que estão as suas perspectivas para começarmos mais um mês e mais um trimestre depois dos resultados que o primeiro trimestre nos apresentaram, Leonel? O que a gente tem aí no horizonte do mercado cambial para destacar para o nosso produtor? Bom, acho que o primeiro comentário é que o primeiro trimestre ele teve uma volatilidade bem abaixo do habitual para a moeda brasileira. A gente teve aí a menor volatilidade desde 2013, um pouco mais de 10 anos, porque ficamos quase 60 dias ali naquele intervalo entre R$ 4,90 e R$ 5, sem subir nem baixar dessa marca. Isso não é muito característico. O Brasil sempre teve uma moeda mais volátil, que pode modificar bastante. Eu acho que o produtor precisa saber que existem riscos tanto da moeda subir quanto da moeda cair aí para o próximo mês e para os próximos 3 meses. Mas, digamos que o ambiente externo hoje, de um dólar mais forte, ele acaba penalizando ou prejudicando o desempenho de várias moedas de países emergentes, entre elas o real. Então, eu diria que é um leve risco altista, mas que o cenário ainda é bastante incerto. E, Leonel, o que justifica esse ambiente externo de um dólar mais forte? O que o dólar lá fora tá monitorando para manter essa sustentação, para manter essa força? Excelente pergunta. Quando a gente começou 2024, havia um otimismo por parte dos investidores de que este ano o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ia começar um processo de cortes de juros lá no país, nos Estados Unidos, por conta da tendência da inflação estar moderando lá já há bastante tempo, há mais de 12 meses. E então a gente começou o ano com as apostas majoritárias de que os cortes começariam agora em março e que a gente teria 6 ou 7 cortes ao longo de 2024. Isso significa que o dólar ainda ia pagar um juros expressivo, mas que ia ter menos juros para a renda fixa denominada em dólar nesse ano. Só que aí, quando começou o ano, os dados econômicos dos Estados Unidos começaram a vir mais forte, né? Tanto a atividade produtiva quanto o consumo do americano e principalmente dos preços ao consumidor. Então, a gente teve aí alguns dados de inflação para os Estados Unidos que foram mais altos, que colocaram o Federal Reserve numa postura um pouco mais de cuidado, de cautela, falando que ele gostaria primeiro de se certificar, assegurar que a tendência da estabilização de preços nos Estados Unidos não está ameaçada antes de começar esse processo de corte de juros. Então, hoje a gente vive um cenário um pouco mais incerto, que a gente não sabe quando vai começar esses cortes de juros pelos Estados Unidos. Hoje a maior parte das apostas indicam para a decisão de junho, e também que o ritmo de cortes, né, esse ritmo de redução de juros pode ser um pouco mais devagar, né? Faz um corte, espera 2, 3 reuniões, faz outro corte, espera um pouco mais. Isso, na prática, significou uma expectativa de juros mais altos para os Estados Unidos, e é uma moeda, né, considerada um porto seguro, um ativo muito líquido, muito seguro para os investidores, que está pagando bons juros. Isso acabou fazendo com que vários investidores aumentassem suas posições no dólar. E aí os outros ativos saíram prejudicados, né? As moedas dos outros países, as commodities e assim por diante. Leonel, você citou essa questão da inflação americana, né? Esse tal qual, né? Essa dificuldade aí do Federal Reserve mudar a sua postura diante desse cenário, como também você colocou aqui, né? Havia já a projeção de 6, 7 cortes dos juros começando em março, fechamos março sem essa confirmação. Essa questão da inflação americana, ela ainda é um ponto de atenção, porque ela tem uma certa teimosia ali, né, de se controlar a inflação americana. E não só a economia dos Estados Unidos está olhando para isso, mas acho que a economia global está entendendo como é que essa inflação vai se comportar para isso impactar nos juros, impactar nos demais ativos, né? É isso. O mercado americano é o principal praça do sistema financeiro internacional. A moeda é considerada um ativo extremamente seguro, as dívidas em dólar também são consideradas ativos extremamente seguros, e foi um pouco de surpresa. Quando o Federal Reserve começou a subir seus juros lá atrás, em 2022, todo mundo achava que a inflação ia cair nos Estados Unidos,
mas que o país ia provavelmente entrar numa recessão, porque tinha sido assim nas últimas várias vezes que esse ciclo aconteceu. E foi uma surpresa para economistas e investidores em geral, de que os preços começaram a moderar, mas a atividade econômica continuou muito forte, né? Então, o mercado de trabalho é bastante demandado, taxa de desemprego abaixo dos 4%, atividade econômica positiva, né? O consumo. É verdade que os Estados Unidos desaceleram, mas desaceleram um passo bem devagar e ainda em território de crescimento. E até então, pelo menos até dezembro, os dados eram que a inflação continuava a manter essa tendência de estabilização. Quando chegou janeiro e fevereiro, que começaram a dar dados de inflação um pouco mais elevados, que sugerem aí uma casa anual na casa dos 3%, aí o Federal Reserve assumiu uma postura um pouco mais cautelosa de falar, olha, não achamos que a inflação está voltando a crescer, mas ela está perdendo o ritmo nessa queda, principalmente no setor de serviços. Então, a gente precisa ter uma certeza de que essa tendência dos preços caírem vão continuar antes de começar um processo de corte de juros. Mas essa persistência inflacionária nos Estados Unidos provavelmente está ligada a essa atividade econômica mais forte. Leonel, a gente tem outros fatores em outras economias, como a chinesa, por exemplo, impactando também nesses mercados, porque a gente tem visto também alguns dados ali que vão surpreendendo ou não o mercado, mas chegando com alguma força, como por exemplo o dado que chega hoje sobre a atividade industrial chinesa que avançou ali no ritmo mais rápido em 13 meses, né? Quer dizer, esses dados também vão ali impactando o mercado do dólar frente a outras moedas, ou eles agem em outras frentes que vão acabar resbalando também no mercado cambial? Não, são dados que afetam diretamente as perspectivas para o valor das moedas. A China, ela é a segunda maior economia global, ela tem muito da sua atividade atrelada ao comércio externo, né, as exportações e importações. Para o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial. A China, a gente exporta muitas commodities para lá, desde commodities agrícolas, commodities metálicas, energéticas, e o desempenho da economia chinesa é bastante relevante. O ano de 2023 mostrou, né, que lá em 2022 eles tinham uma política de controle contra a Covid, em 2023 se imaginava que ia ter uma recuperação econômica, né, um crescimento muito mais acelerado em relação a 2022, e isso acabou não se realizando. A gente viu um crescimento, um crescimento saudável de 5% na China, mas que era bem abaixo daquilo que se estimava no começo do ano. E para 2024, a gente começou com uma perspectiva mais negativa em relação ao desempenho econômico chinês, o que significaria, né, menor compra de commodities, preços mais baixos, uma dificuldade dos investidores mesmo de quererem investir em ativos mais arriscados, porque esse peso da economia chinesa é bastante relevante. Mas os dados agora para janeiro e fevereiro, né, que estão sendo divulgados, eles estão sendo dados melhores do que se estimava. Então, tanto produção industrial, exportações, importações, dados de inflação, eles estão sendo melhores daquilo que se esperava e talvez a gente tenha um crescimento econômico chinês em 2024 um pouco melhor. A China crescendo mais é um fator que ajuda a taxa de câmbio do Brasil cair, né, tanto pela receita de exportações de commodities que a gente consegue para lá, quanto por esse, digamos, apetite por risco dos investidores. Era isso que eu queria trazer para a nossa conversa. Os efeitos os fatores que aqui dentro trazem também efeito para essa relação dólar-real, Leonel, porque a gente tem visto, por Uhum. exemplo, no complexo soja, as nossas exportações desempenharem muito bem, como tradicionalmente acontece, a gente já tem uma receita aí de 5 bilhões de dólares, né, entrando só com ali soja, farelo e óleo. A gente tem ainda um bom desempenho nas exportações de milho, embora agora elas vão dar mais espaço mesmo para soja, mas a gente tem açúcar, a gente tem café e a gente tem as outras commodities que não as agrícolas e produtos que não commodities, mas produtos agrícolas que também vão irrigando ali a nossa economia. Fora, e claro, queria entender a sua análise sobre esse bom desempenho das nossas exportações, mas queria entender, além disso, Leonel, o que mais mantém-se no radar ou começa a entrar no radar nesse novo trimestre para a gente entender essa relação específica dólar versus real. Uma excelente pergunta. O,
De fato, né, as exportações em 2023 foram muito acima do que se esperava, foi um recorde da série histórica, quase 100 bilhões de dólares de saldo comercial, né, de superávit, e 2023 a gente começou muito bem, o melhor janeiro de todos os janeiros, o melhor fevereiro de todos os fevereiros. O que tem se comentado é que o nível de exportações ele deve cair um pouco esse ano, porque o ano passado realmente foram safras muito produtivas, safras muito grandes, tanto de soja, milho, açúcar, que contribuíram bastante com essa balança comercial. Esse ano fala-se não de uma queda, mas de uma normalização da produtividade. Ela não vai conseguir repetir um ano tão bom assim. E a gente também tem uma tendência de queda de preços das commodities, muito atrelada a essa questão da demanda, né? Nem tanto a questão da oferta, mais atrelada mais à questão da demanda, da perspectiva de que o crescimento econômico global está diminuindo, então o volume de compras não vai crescer tanto quanto se esperava. Ainda assim, a maior parte das estimativas colocam na casa dos 80 bilhões de dólares o superávit comercial esse ano, que é uma entrada bastante expressiva de recursos externos. Isso ajuda a nossa moeda a ficar mais barata, né? A taxa de câmbio cair. Além disso, uma das principais questões que a gente vai precisar entender agora nesse trimestre são os fluxos financeiros. Os dados da Bolsa de Valores, eles são mais atualizados com frequência. A gente sabe que o estrangeiro está saindo muito da Bolsa de Valores do Brasil. Mas até o mês de janeiro, a demanda por títulos de renda fixa, né, taxa de juros aqui no Brasil, estava muito elevada. Então, a gente acabava compensando a saída da Bolsa com a entrada em títulos de renda fixa, e a gente está tendo uma procura estrangeira por ativos brasileiros bastante elevada. A gente vai precisar ver se essa tendência se mantém. Entre os principais motivos, aquilo que eu comentei, o dólar hoje acaba sendo um concorrente de peso muito forte, porque é uma moeda muito segura, paga um juros bastante interessante, a perspectiva é que esses juros fiquem mais altos por mais tempo. Então, a gente vai precisar entender esses fluxos financeiros. Pelo começo do ano, o desenho é que a gente tenha tanto uma entrada muito boa nos recursos comerciais, quanto nos recursos financeiros, talvez não atrelado à Bolsa de Valores, mas a outros investimentos, e que isso é um fator que, digamos, ajuda o real a se manter mais baixo. Até por isso a gente tem ficado muito nessa margem R$ 4,90 a R$ 5. Tem um fator de saída muito expressivo, mas a gente tem um fator de entrada muito expressivo. Então, essa banda de 4,95 ainda é um range ali para os valores trabalharem que o mercado ainda observa e ainda trabalha com ela, Leonel. Sim, é sempre preciso tomar cuidado quando a gente fala em valores para o futuro do dólar, porque o câmbio, historicamente, é muito volátil, Sim. tá? Então, existe a chance dele cair abaixo dos 4,90, existe a chance dele sair acima dos R$ 5. É muito difícil fazer essas estimativas. Mas a maior parte das estimativas de instituições financeiras, bancos, próprio Boletim Focus, tem colocado o real nessa casa para 2024 abaixo dos R$ 5. É só um guia de referência para a gente ter uma ideia de que a tendência é ele se manter um pouco mais estável, mas isso não é uma garantia. Inclusive, é sempre importante se proteger contra riscos dessa variação. Leonel, nós temos visto o Copom fazer esses consecutivos cortes na taxa Selic, né, nossa taxa básica de juros. Como é que isso impacta a entrada desses recursos, né, no Brasil, e como isso impacta o andamento do dólar também frente à nossa moeda? Perfeito. Como eu disse, um dos principais pontos de entrada de investidores estrangeiros no Brasil hoje tem sido a busca de títulos de renda fixa, aqueles que estão atrelados a juros mais elevados. O Copom, lá em agosto, começou uma sequência, um ciclo de cortes de juros, sempre de meio ponto percentual. A gente foi descendo lá dos 13,75 para 10,75 atuais. E quanto mais o Copom corta esses juros, o diferencial, né, o quanto a gente paga mais em relação às outras economias, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, ele vai se diminuindo. Então, a gente tem hoje uma perspectiva, um panorama de que os rendimentos nos Estados Unidos vão continuar estáveis ou muito elevados, vão cair devagarzinho, e aqui no Brasil a gente está numa sequência de corte de juros. Existe um risco sempre, o Copom sabe desse risco, de que ao fazer esses cortes de juros a gente fique menos atraente para o investidor estrangeiro.
e aí ele não vai querer mais aplicar no Brasil, ele vai querer aplicar em outras economias, o México, ou os Estados Unidos, ou Europa, ou coisa assim. Então, esses cortes de juros, eles ameaçam um pouco a entrada de dólares aqui no Brasil. Sim. Na última decisão do Copom, eles fizeram alguns ajustes que sugerem ou que sinalizam para os investidores que talvez essa sequência de corte de juros não vá poder continuar por muito tempo, né? Eles falaram um pouco mais preocupados em relação à inflação de serviços no Brasil e eles mencionaram, eles tiraram, né, a projeção, aquele guia futuro que eles davam, de 2 reuniões para uma reunião. Então a gente sabe que é uma mudança hoje. No cupom é mais fácil. Mas, até o momento, o que a gente tem observado é essa estratégia de cortar da economia, porque a inflação está ajudando, e isso pode prejudicar a entrada de dólares. Se realmente o investidor começar a entrar menos no Brasil, isso é um fator que aumenta a taxa de câmbio. Leonel, para a gente amarrar o nosso comentário, recentemente o Goldman Sachs trouxe um estudo sinalizando uma recuperação das commodities, né? Um respiro um pouquinho maior que as commodities poderiam indicar ali, principalmente as commodities energéticas e metálicas. Como é que você avalia, também da perspectiva do andamento do dólar? Eu queria saber como é que é essa relação, né, com as commodities, né? Claro, olhando para as commodities agrícolas com um pouquinho mais, né, com uma lupa um pouquinho maior. Você enxerga esse fôlego também, e esse movimento cambial pode ajudar esse movimento, incluindo as commodities agrícolas? Com certeza. Um dos principais pontos de entrada hoje de dólares e recursos externos no Brasil é por meio das exportações. A gente tem exportações acima de 300 bilhões de dólares anuais. E como eu comentei, a expectativa é que esse ano continue positivo, caia um pouco em relação ao ano passado. As nossas principais, nossos principais produtos de exportação hoje, né, o primeiro e o segundo lugar, é o petróleo e o minério de ferro. Então, não são só as commodities agrícolas que acabam determinando isso, elas têm um peso bastante importante, mas a gente também tem as metálicas e as energéticas. O petróleo, ele tem tido uma estabilidade de preços maior, ele se mantém num patamar mais elevado, por conta muito do contexto geopolítico, né? Os problemas lá no Mar Vermelho, que os iemenitas atacam navios por lá, a própria questão do conflito entre Israel e Gaza, a situação da Ucrânia, que ficou meio que estacionada, não se resolve. Então, esses contextos geopolíticos acabam trazendo uma insegurança maior para o petróleo, que ajuda a manter o seu patamar de preços. O minério, ele está muito ligado à questão da construção civil, e a principal força econômica global, né, para a construção tinha sido a China nesses últimos anos. Então, se olha muito com uma lupa como é que está evoluindo esse setor imobiliário chinês, a questão da construção chinesa, porque eles são os principais demandantes e o principal destino das nossas exportações. Como eu comentei, os primeiros dados desse ano foram melhores do que se esperava, então isso também ajuda um pouco a recuperar o preço. E para a questão das commodities agrícolas, a gente vê, né, o que se comenta é que a produtividade talvez não consiga ser igual ao do ano passado, não é uma questão de redução de área, não é uma questão de tanto de problemas climáticos, que sempre são possíveis, mas que a produtividade vai cair um pouco em relação ao ano passado, e isso vai diminuir um pouco o volume de exportação, né, a quantidade de produto a ser exportado. O Brasil não é o único player global no mercado de grãos, existem outros muito importantes, como os Estados Unidos, mas a ideia, digamos, pelo menos as perspectivas iniciais, é que as commodities agrícolas têm um pouco menos de capacidade de aumentar preços esse ano, por conta dessa redução do volume e a questão da demanda chinesa, que ainda não era tão certa, né? Se a demanda chinesa melhorar, a gente vai ter aí uma perspectiva de preços melhores para os mercados agrícolas. A gente vai acompanhar tudo de pertinho. Leonel, eu quero muito te agradecer por uma análise sempre tão completa, né, tão assertiva. Obrigada, é sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, pra gente começar o dia, entender. Melhor ainda pra gente começar mês, semana, trimestre, entendendo que tivemos menos volatilidade no primeiro, mas vamos ver como é que vai ser o segundo, diante de tantas informações, diante de tantos horizontes aí que a gente tem que monitorar. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nós seguimos por aqui.
E trazemos essa análise porque na última quinta-feira, né, quando o mercado encerrou a sua semana, fechou com o dólar valendo R$ 5,02, fechou em alta, e o Leonel traz um ponto importantíssimo: a volatilidade no primeiro trimestre ela foi menor do que em mesmos períodos de anos anteriores. Isso não quer dizer que isso não, ou melhor, né, que isso vá se repetir neste segundo trimestre. Então, é olhar para todos esses cenários, não só os cenários internos, mas principalmente os externos agora que mantêm essa força para o dólar, né, frente a uma série de outras moedas, não só o real. Então a gente tem aí informações importantes para monitorar a partir dessa análise do Leonel para esse mês que se inicia, esse trimestre que se inicia. E claro, quando a gente olha para o andamento do dólar, né, a gente não vai fazer só a relação direta com o preço das commodities negociadas nas bolsas, mas para o Brasil, que é franco exportador de commodities, o andamento do dólar é determinante para marcarmos preços maiores ou menores para os nossos produtos que exportamos. Então, olhar para isso, importante. Mas mais do que isso, somos também ainda francos importadores de alguns insumos determinantes, como os nossos fertilizantes, por exemplo. E nós sabemos que para importar, se o dólar estiver mais alto, vai encarecer a nossa compra. O que é preciso ser feito? Entender as relações de troca. Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para café, isso vale para tudo aquilo que você usa, né, para formar os seus custos com produtos importados e o seu lastro é o dólar. Então, colocar isso na sua análise é fundamental. São 8h53 pelo horário oficial de Brasília. Falando um pouquinho agora sobre o mercado da soja especificamente, o destaque para esta segunda-feira, ou para amanhã dessa segunda-feira, pode mudar ainda, é a alta do óleo de soja. Os futuros do óleo sobem mais de 1% na manhã desta segunda-feira na Bolsa de Chicago e dão suporte aos futuros do grão. Então, vamos abrir aqui, ampliar um pouquinho a nossa análise, nosso entendimento, né, que eu não sou analista de mercado, o nosso entendimento aqui das cotações do óleo. Então a gente está falando de mais de 1,4% de alta nos principais contratos. O maio tem 48 centes mais 65 por libra, o julho 49 centes mais 16, o agosto 49 centes mais 23 e o setembro 49 centes mais 8 por libra peso. Destaque de novo para aquela análise do Eduardo Vanin, sinalizando ali que os preços do óleo de palma têm subido bastante. Inclusive, em alguns momentos, o óleo de soja começou a ficar mais barato que o óleo de palma. Uma loucura, porque o óleo de soja é um óleo mais nobre que o óleo de palma, mas o desbalanço aí nesses quadros de oferta e demanda para o mercado de óleos vegetais promoveu essa situação. Os futuros do óleo de palma na Malásia, na Indonésia, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, todos esses indicativos nas máximas de um ano vão puxando os seus demais concorrentes. Não podemos esquecer que quando a gente olha para o mercado de óleos vegetais, a gente está falando de uma série de concorrentes. Então a gente está falando aqui de óleo de soja e palma, mas a gente tem canola, algodão, milho, vários outros óleos também vão entrando nessa conta. Claro, eles têm utilidades específicas e distintas, eles têm características de óleo de girassol, características também distintas, mas eles se complementam ou eles se substituem em alguns momentos. Então, é um mercado um pouquinho mais complexo, mas nesse momento foco central no óleo de palma e no óleo de soja e o óleo de girassol vindo mais barato ao mercado pela necessidade ali da Ucrânia de trazer, né, o Eduardo Vanin, na sua última entrevista ao Bom Dia Agronegócio, inclusive falou sobre isso, é ponta de estoque quando vem da Ucrânia, né, porque tem bastante e a logística estava meio travada, então quando eles acham essas brechas logísticas, vão chegando ao mercado com um pouco mais de competitividade. Então hoje subindo, o óleo de soja vai dar espaço para a soja em grão subir também. Nesse momento, no grão, as altas variam de 13,5 a 5 pontos. O maio, 11 dólares e 96, o julho, 12 dólares e 10, o agosto, 12 dólares e 8 e o setembro, 11 dólares e 90. Vamos recapitular rapidamente o que aconteceu na última quinta-feira, porque depois que terminou o Bom Dia Agronegócio, os relatórios do USDA foram divulgados. Relatórios que vinham sendo bastante esperados. O primeiro relatório, estoques trimestrais. Os estoques trimestrais na posição 1º de março de 2024 vieram acima das expectativas do mercado, ali na casa de 50 milhões e um pouco mais de toneladas. E isso acima das expectativas e maiores também do que os estoques
do ano passado. Na sequência, nós tivemos o relatório de área, né, ou intenção de plantio, Prospective Plantings para a safra 24-25 dos americanos. O relatório veio confirmando o que se esperava para a área de milho, soja e trigo. Menor área de milho e trigo e uma redução no milho de 5%, o que conferiu altas de quase 4% para os futuros do milho negociados em Chicago na última quinta-feira. Já a soja, que pode ter uma área de soja 3% maior em relação à safra anterior, fechou estável. Como, Carla, se a área vai ser maior? O mercado já vinha esperando esse número, o número veio exatamente na média das expectativas do mercado e o mais importante, o número veio menor do que o USDA apontou, projetou, que não é um número oficial, é um número extra-oficial, aquilo que se observou no Outlook Forum em fevereiro. Então, isso deixou o mercado estável, como quem diz, eu já sabia que isso ia acontecer, agora é daqui para frente. E começou abril, senhoras e senhores, é hora da gente começar a dar cada vez mais atenção às informações de clima nos Estados Unidos, porque em mais algumas semanas se inicia por lá o plantio do milho. Então o mercado climático, o chamado weather market, vai ganhando cada vez mais espaço no radar aí dos traders e vamos entender como se desenha a safra 2024-25. A área de soja veio estimada em 35,02 milhões de hectares, a área de milho 36,4 milhões de hectares. Percebam que são números grandes, são números robustos, apesar desse aumento de só 3% para a soja e essa redução expressiva de 5% no milho. Ainda assim, uma área considerável. Então, é observar como vem o clima e lembrar que esses números de área ainda vão ser bastante ajustados ao longo de toda a temporada que está só para começar nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o trigo, vamos fazer uma rápida passagem aqui pelo trigo. O trigo também subiu forte em Chicago, porque a área total de trigo vai ser menor, mas quando a gente vai colocando uma lupa e a gente precisa lembrar que ali é safra de inverno, safra de verão, trigo soft, trigo hard. Se a gente olha para o trigo soft, a gente vai observar uma queda de 20% na área americana, o que motivou quase 3% de alta para o trigo na Bolsa de Chicago, que é o trigo que é negociado por lá. Se a gente olhar, por exemplo, para o trigo hard, que é negociado na Bolsa de Kansas, subiu, mas subiu menos porque a diminuição na área também foi menor. Então, agora é observar as novas safras norte-americanas se desenhando, as novas safras do hemisfério norte. Então, olhar para a China, olhar para a União Europeia, olhar para a Ucrânia, olhar para a Rússia, saber o que eles vão trazer para a temporada 2024-25, né? Agora é primavera no hemisfério norte, então vamos olhar e entender. Então, toda essa região. Então, olhar para isso. Para finalizar esse comentário dos grãos, em especial da soja, o CPEA também destacou nessa segunda-feira a questão da demanda maior por óleo de soja, principalmente pela indústria alimentícia. Veja, levantamentos do CPEA mostram que os preços do óleo de soja subiram no mercado doméstico. Segundo pesquisadores deste centro, o impulso vem da maior demanda, sobretudo da indústria do setor alimentício. Representantes destas empresas pretendem garantir volumes para médio prazo, atentos às expectativas de aumento na produção de biodiesel no Brasil. Está valendo o B14. Ressalta-se que o óleo de soja é a principal matéria-prima na produção de biodiesel no país, representando cerca de 70% do total. Atualmente, a mistura do biodiesel é de 14%, é o B14, mas há uma projeção de que se possa chegar a 25% nos próximos anos. Então, olho vivo. 9 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aqui as mensagens gentis que estou recebendo desde cedo. Então, bom dia, vou aqui de baixo para cima. Para o pessoal da família Burgel, domingo de chuvas boas no centro do Mato Grosso do Sul. Mande o seu vídeo para nós. O pessoal aí da família Burgel, faça umas imagens para nós de como é que estão as lavouras por aí. Você pode usar esse QR Code que está na sua tela, usa o seu celular para ler esse QR Code, vai cair direto no nosso WhatsApp, aí a gente já vai recebendo os seus vídeos. O importante é ter nome, sobrenome, cidade e estado para a gente identificar a região e dar o devido crédito a vocês, ok? Bom dia para Lilian Henk, de Panambi, Rio Grande do Sul. O Fabiano nos desejando um abril abençoado. Para você também, Fabiano, obrigada. Bom dia para o Paulo Lima. Bom dia, Carla. É todos do agro. Manhã ensolarada em Tangará da Serra, Mato Grosso. Mandem os seus relatos para que no nosso Momento Fala Produtor a gente expandir o alcance da sua realidade, tá? A gente quer mostrar as realidades do agro brasileiro. E
e é importante que você traga o seu relato para nós por aqui. Bom dia para o Osias Júnior, para o Nelson Antoine, não sei exatamente a pronúncia, né? Bom dia para Vanessa Fernandes, bom dia para o pessoal da Eletrônica Alexandre, bom dia Carla e um bom dia agro para todos do Brasil e principalmente para a galera de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom dia pro Nierle. Nierle, amanhã você vai receber essa notificação direitinho, tá? Teve uma interferenciazinha aqui, mas tudo já alinhado. Bom dia pra Dona Eliana, pro seu José Natal, que ele tá convidando todo mundo para participar da FENC em Uberlândia. Obrigada, seu José. Sempre bom ter o senhor conosco. E nós vamos encerrando por aqui a nossa edição de hoje. Bom dia também pro William Auerham, de Mafra, Santa Catarina, chuva leve pela madrugada. Gente, mandem os seus relatos, tá? É importante que vocês mandem para nós essas informações para que a gente vá construindo as realidades de safra, certo? Então a gente vai trazendo essas informações sempre aqui no nosso momento Fala Produtor para dar voz a vocês. A você que nos ouve pela Rádio Agro hoje, obrigada também pela sua audiência. Hoje estamos de volta depois daquele breakzinho da sexta-feira pelo feriado e seguimos por aqui. Eu te desejo uma excelente semana, um ótimo mês de abril, boa segunda-feira para você, bons negócios e até amanhã.